Bom dia pessoal, Deus abençoe o nosso dia. Passando aqui para gravar mais um vídeo do canal, né? Segunda-feira vamos iniciar a semana aprendendo um pouco mais das Sagradas Escrituras, o que as Sagradas Escrituras têm para minha vida, os planos para a sua vida, o que Deus ele deixou para mim, para você, o testamento. Testamento é o que? Algo escrito que tem grande valia para aquele que possui ela. Tem uma parábola que fala assim que uma certa empregada, ela trabalhou uma vida inteira para um fazendeiro. O fazendeiro era muito rico, milionário. E aquele fazendeiro, ele morreu, ele deixou um testamento para aquela senhora. Ela também não tinha família. E o que acontece? Ela estava já velha de idade, perdendo, quase morrendo. E um dia, alguns homens foram visitar ela, os oficiais de justiça. E ela estava vivendo numa miséria, numa vida escassa. E quando o oficial de justiça chegou na casa dela, falou: senhora, a senhora está vivendo uma vida dessa maneira, né? Aí morrendo, passando fome, sendo que a senhora tem ali aquele quadro ali. A senhora viu aquele quadro? Vi, meu patrão, ele morreu e deixou aquele quadro ali de lembrança e tal, e eu guardo aquele quadro ali como lembrança dele. Ela falou assim: senhora, aquele ali é um testamento. Aquilo ali ele deixou para a senhora, falando que a senhora tem parte de tudo, a senhora é dona disso tudo, dessa fazenda, dessas terras, E aquela mulher não sabia, porque ela não conhecia. Então, você tem um testamento na sua mão. E por que você não está vivendo as promessas de Deus? Por que você não está vivendo os planos de Deus? Por que você não está prosperando? Por que você não está fluindo? Porque você não ouve a palavra de Deus e você não coloca ela em prática. Olha só o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que a Sagrada Escritura faz. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus, e útil para o ensino. Então, ela vai te ensinar e para repreender, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só, as Sagradas Escrituras, o que ela faz? Ela te ensina, ela te corrige, ela te instrui. Então, as Sagradas Escrituras é isso, é para nos ensinar, para nos dar uma direção, para nos dar um norte. Então por que eu devo ler a Bíblia, né? Eu vou ler a Bíblia só para me ter um conhecimento, né? Não, a Bíblia você lê para você conhecer os planos de Deus, conhecer o coração de Deus, quem Deus é, o que Deus fez, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. Então são 3 dimensões, passado, presente e futuro. 3 dimensões, passado, presente e futuro. Guarda isso, por isso que eu leio a Bíblia. Então, Davi ele fala assim: eu guardarei a sua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 9, 10 e 11. Olha só, por que eu devo guardar as Sagradas Escrituras? O que as Sagradas Escrituras, o que a Bíblia faz em minha vida? Ela traz vida, ela traz esperança. Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia fala sobre um vale de ossos secos. Deus ele fala para o profeta: será que esses ossos podem ter vida, podem ressuscitar? Ele fala assim: tu sabes, Senhor. Aí Deus fala assim: então profetiza. Abre a sua boca, começa a lançar palavras. E ele começa a profetizar para que aquele vale torne a ter vida. E aqui a Bíblia fala assim que aqueles ossos começam a se juntar, osso com osso, tendão, começa a formar fórmula, porque através de uma palavra. Provérbios 18, 21, a Bíblia fala assim que a boca tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, quando você tem as Sagradas Escrituras, você conhece os planos de Deus, você conhece o coração de Deus, você se relaciona com Deus através da oração, você se torna uma pessoa poderosa. Tudo que você falar vai começar a acontecer. Exemplo, Elias, um grande homem de Deus, um grande homem de oração que eu citei no alicerce passado. Elias foi um homem que falou assim: segundo a minha palavra, não haverá chuva durante 3 anos e meio. E Deus fez o quê? Deus assinou embaixo para que cumprisse um propósito. Olha o poder da palavra. 1 Reis 17, se não me falha a memória, está essa história. Então, história é o quê? Para mostrar o que aconteceu, porque por uma palavra Deus ele formou o mundo, colocou os alicerces, deu ordem, fundamento, e tudo se formou, tudo aconteceu com uma palavra. Deus falou: haja luz e houve luz. Então a palavra ela tem poder, e então eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, João fala assim: bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Bem-aventurados são bem felizes.
bem prósperos. A prosperidade não é só financeiramente, mas você ser próspero, é você ser contente, feliz com tudo que você tem e crendo, planejando o que você vai conquistar, o que você vai ter. Prosperidade é você ser grato. Então ele fala assim, ó, bem-aventurados aqueles que ouvem essa palavra, aqueles que leem essa palavra e aqueles que guardam essa palavra. Então, se eu leio, se eu escuto e eu guardo, eu sou uma pessoa bem feliz, que tem esperança, que tem vida. Em meio aos dias maus, em meio à tribulação, em meio ao caos, eu sei que nenhum sofrimento é maior. O apóstolo Paulo fala assim, que os sofrimentos presentes não há de se comparar com a glória futura. Olha só a esperança que as Sagradas Escrituras traz para a minha vida. Se tudo está mal, aconteceu uma tragédia agora, aconteceu um caos agora na minha vida, eu vou falar assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque podia ter sido algo pior, podia ter sido algo pior. Então eu trato isso como um livramento, como um propósito para me fazer crescer, para me amadurecer. As Sagradas Escrituras é isso, apta para ensinar, apta para repreender e corrigir e dar instrução na justiça. Então isso é a palavra, isso é a Bíblia, é isso que ela faz na minha vida, na sua vida, quando eu escuto e eu coloco ela em prática. Então eu tenho uma motivação diária, eu tenho uma disciplina, uma constância, sabe? Então hoje nós vemos pessoas oprimidas e deprimidas porque não conhecem o poder de Deus, não conhecem o dom de Deus, de curar, de libertar, de transformar. Então essa semana nós vamos aprender sobre isso, sobre as Sagradas Escrituras, por que eu leio, por que eu devo fazer, por que eu devo guardar, sabe? A Bíblia tem respostas para tudo o que está acontecendo, e está nas Sagradas Escrituras. Ela é mais atual do que o jornal de agora, de hoje. O jornal nacional, ela é mais atual. Então, Sagradas Escrituras, ela vai te deixar mais sábio. O Salomão foi um cara mais sábio que eu vi na face da terra. Ele fala assim, eles, os provérbios, te ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina, todos os dias, constância, a compreender palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Provérbios capítulo 1. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens, conselho para os jovens. Se o sábio der ouvido, se você já é sábio, se você já é instruído, ele vai te dar mais sabedoria, sabe? E para tudo isso, é o que ele fala assim, mas para que tudo isso aconteça, o primeiro é o quê? É temer a Deus, é o princípio do conhecimento, é você obedecer a Deus, as Sagradas Escrituras. Então, eu só obedeço a Deus quando eu tenho isso aqui no meu coração, quando eu conheço os planos de Deus, então eu obedeço a Deus. Efésios capítulo 3, a Bíblia fala como viver uma nova vida. Aquele que mente, não mente mais, porém fale a verdade. Aquele que roube, não roube mais, trabalhe e ajude o próximo. Olha só a Sagrada Escritura aqui que ela faz na minha vida e na sua vida. Dá direção, dá um norte para a nossa vida. Então, guarde isso no seu coração. Amanhã tem mais vídeo. Nós vamos falar essa semana sobre Sagradas Escrituras. O poder que ela tem na minha vida. O poder que ela tem na nossa vida. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe. Ative o sininho para quando chegar mais mensagens para você, chegar novos vídeos, porque o apóstolo Paulo, Bíblia, de novo Bíblia, tudo que eu estou falando aqui está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele fala assim que a fé ela vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Aí muitas pessoas estão sofrendo, estão perecendo porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Aí ele fala assim, e como que eles vão crer se não tem quem pregue, se não tem quem ensine, se não tem quem mostre para eles o caminho? Então esse é o nosso papel, é ensinar, é dar uma direção para as pessoas, dar uma luz lá no fim do túnel, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então guarde isso no seu coração, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam mudadas, porque esse é o propósito do Evangelho, é salvar vidas, é transformar vidas, é mudar corações. Deus abençoe, até amanhã, se Deus permitir, se Deus quiser.